Bom dia, meus amores! Bora para começar mais uma semana cheia de energia, de muita vontade de aprender, caderno novo, né não? Vambora? A gente vai conversar sobre como é que vai funcionar daqui para frente daqui a pouquinho. Vamos ver nosso cabeçalho primeiro. Bom dia com alegria, né, moçada? Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, o bar, que é nosso lugar, nosso local, né? 10 de maio de 2021. Aluno, seu nome, com nome e sobrenome, tudo em maiúsculo. Professora Eliane, aula de língua portuguesa, e o assunto de hoje vai ser texto narrativo e seus elementos e adjetivos. Olha que legal! Mas já vamos lá para daqui a pouquinho. Primeiro eu quero combinar com vocês o seguinte: todos receberam o livrinho aí da prefeitura e o caderno de vocês corrigido. Dentro do caderno de vocês tem uma folhinha azul que nós colamos, que está escrito assim: atividades complementares do mês de maio. 2 vezes na semana, os professores do 4º ano vão colocar nos grupos de atividade material complementar para você fazer o cabeçalho. O cabeçalho vocês vão fazer todo dia no caderno, tá, gente? Eu quero esse cabeçalho todos os dias no caderno. Tem muita gente que ainda não está fazendo cabeçalho. Eu não estou gostando disso, hein? Agora, com o livrinho da prefeitura, vocês quase não vão copiar mais nada. É só responder. Lembrando que na hora de responder início de frase com letra maiúscula, né? Então, a gente tem que seguir por aí. E eu quero cabeçalho no caderno, ok? Alunos da Tia Eliane, por favor, cabeçalho no caderno todo santo dia. E vai ter um material complementar que vocês também vão copiar e fazer no caderno, tá? Vamos treinar bastante essa tabuada, bastante fatos, muita ortografia, pra gente ficar, tá bom? Beleza? Então vamos junto para o texto narrativo? O que a gente vai começar com o texto narrativo? Eu vou ler o texto que vocês têm na atividade de vocês aí no caderno da prefeitura, tá bom? A partir da minha leitura, depois vocês vão fazer a leitura silenciosa de vocês, compreendendo bem o texto. Depois que a gente terminar, a gente conversa sobre os elementos do texto narrativo. O primeiro dia de escola. Nós morávamos numa aldeia chamada Pedrinha do Sol, e a escola ficava no Pontinho da Lua, que era o nome da aldeia vizinha. Um caminho muito estreito ligava a Pedrinha do Sol à Pontinha da Lua. Era um caminho comprido que parecia nunca mais ter fim. No meio da caminhada, comecei a imaginar: se eu tivesse um cavalo, seria muito bom. Montava nele e falava assim: galopa, cavalinho, corre mais que um foguete. E o cavalo, que seria muito meiguinho, ia da Pedrinha do Sol à Pontinha da Lua num instante. A vovó gostou da minha ideia e disse que se ela fosse uma fada boa, usaria uma varinha mágica para que aparecesse na nossa frente 2 cavalos, mas com asas. Um mais branco que o leite e o outro mais preto que o carvão. O cavalo branco era dela, o preto era meu. Eu achei que era uma boa proposta. A minha avó tinha sempre ideias muito boas. Enquanto caminhávamos, a minha avó me deu 3 conselhos. Conselho número 1: não brigar, porque tudo se resolve nas palavras. Conselho número 2: prestar atenção nas aulas e fazer todas as tarefas que forem pedidas. Conselho número 3: não jogar comida fora e aprender a gostar de todos os sabores. Eu prometi que nunca ia me esquecer dessas recomendações e nunca esqueci. A escola da Pontinha da Lua era pequenina, tinha uma sala, um telhado, uma chaminé, uma porta, 3 janelas e um pátio em volta da sala. E um pé de tilha imenso perto do muro. Minha avó bateu 3 vezes na porta fechada e eu vi no fundo do muro
muitas carreirinhas de formigas carregando sementes e pedacinhos de folhas. Sem querer, comecei a chorar. "Por que você está chorando, meu amor?" perguntou minha avó com voz meiga. "Estou com muita dor de barriga, quero ir embora." Manda o medo dar uma volta. O medo gosta muito de atrapalhar. Atrapalha os pequenos e os grandes, os novos e os velhos. Não ligue para esse medo que está rindo de você e já está me irritando. Depois, pousou uma mão sobre a minha cabeça e disse zangada: "Ó medo, vai cuidar da sua vida, vai! Se você não tem nada para fazer, vai tirar uma soneca. Vai embora, não nos aborreça, desapareça." Eu vi o medo desaparecer. Era uma mancha branca, parecia como uma nuvem. Agarrei com força a mão da minha avó e fiquei mais calma. A dona de Olinda, que tinha muitos anos, cabelos brancos e vestia uma bata branca, era a única professora da escola da Ponta da Lua. Ela ficou muito feliz por nos ver. A minha avó, que era muito despachada, disse a ela: "Senhora professora, este é o meu neto Júlio, que quer ser um aluno muito atento e educado. É um rapaz com muita imaginação." Larguei a mão da minha avó, entrei muito apressado na sala, carregando a pasta e a lancheira, e fui sentar numa carteira ao lado de um colega que eu não conhecia. Reparei que já tinham caído 2 dentes dele e que ele também estava muito aflito. A professora fechou a porta e o calor das mãos pequeninas da minha avó começou a fazer-me uma falta imensa. Tirei da minha pasta um lápis comprido, muito bem apontado, uma borracha, um apontador azul, cadernos, o livro de leitura do 1º ano e uma caixa com 12 lápis de cor. Tudo novo, tudo tão lindo. O primeiro dia de escola, de Antônio Mota, São Paulo, Leia, 2012, páginas de 20 a 24. Muito bem. Vamos então conversar sobre esse texto que a gente acabou de ler? Essa história que eu acabei de ler junto com vocês é um texto narrativo. O que significa ser um texto narrativo? É uma história contada. Narrar é a mesma coisa que contar, ok? Então, quando a gente fala um texto narrativo, é um texto, é uma história que a gente conta. Então, ela tem algumas características que sempre toda história vai ter. Primeiro, ela está dizendo, o texto narrativo sempre tem algumas personagens. Pode ser o próprio narrador, né? Ou só as pessoas e os personagens que ele conta na história. Nessa nossa história, nós temos um narrador, a pessoa que conta a história, que chama-se narrador. Ele participa da história, é o que a gente chama então de narrador personagem, porque ele também é um personagem na nossa história, ok? Então, o nosso narrador personagem chama Júlio, apareceu no textinho antes do texto, no texto em si não aparece o nome dele, né? Então é o Júlio, a avó dele, depois eles encontram quem? A professora, dona de Olinda. E no final ele ainda encontra um colega do lado que está já sem 2 dentes, né? Então, local ou espaço onde acontece a história. Toda história tem um cenário. Quando a gente vê no teatro ou vê num filme, aquilo que aparece de fundo, o lugar, é o que a gente chama de cenário, né? Esse cenário, onde foi que aconteceu a nossa história? A aldeia dele chama-se Pedrinha do Sol. E a história acontece no caminho da aldeia até a escola. Como é que chama lá onde fica a escola? Pontinha da Lua, não é isso? Chama-se Ponta da Lua. Então ele tinha que ir da Pedrinha do Sol até a Ponta da Lua. Bonitinho demais, né, gente? Gostei demais desses nomes. E esse é o local, é a aldeia de onde ele mora, a estrada e a escola. Não é nesse o cenário por onde passa a história? Então esse é o local onde acontecem as coisas. Surge um problema. Qual é o problema da nossa história? Olha para o título.
primeiro dia de escola, né? De aula não, porque ele não está no 5º, 4º ano e veio para a escola a primeira vez, não. É a primeira vez da vida dele que ele vai entrar numa escola. Então é o primeiro dia de escola. Difícil, né, meninos? Quem é que se lembra aí do primeiro dia de escola? Dá um medinho, né? Então, esse é o problema, porque ele está indo para o primeiro dia de escola dele e ele está com um pouco de medo, porque é tudo novo, tudo diferente, ele não sabe quem que ele vai encontrar, não é isso? E olha só, a hora que a avó dele chega junto com ele na porta da escola e a dona de Olinda os recebe, o que acontece? Ele fica com dor de barriga, de nervoso, porque ele vai ter que entrar, não é isso? E a avó dele faz o que nesse momento? Fala para o medo ir embora, né? Ele se sente mais calmo e entra correndo para dentro da sala, né? Lá na sala de aula, ele sentiu falta da mão da avó dele, né? Porque ele ficou com medo, nervoso de novo, né? Então, e aí como é que ele resolveu esse problema? Com coragem, porque ele queria aprender, né? Então ele faz o quê? Ele já vai tirando o material de escola dele todo, põe em cima da mesa e viu que o colega também estava um pouco nervoso e ficou um pouco mais tranquilo, que estava todo mundo igual. Então ele teve coragem de enfrentar o medo dele, ficou dentro da sala de aula, já tirou o material pronto para aprender, porque era isso que ele queria fazer na escola, né? Aprender. Espero que vocês também. E os conselhos que a avó dele deu para ele? Muito bacana, né? Foi no caminho, ó, tá vendo? Enquanto eles conversavam no caminho para a escola. Agora observe o seguinte, como é um texto narrativo e a gente tem esses elementos, a gente sempre descreve esses elementos das características de cada lugar, de cada personagem, não é? Ele fala que a avó dele é como? É super criativa, né? Que ela tem uma ótima imaginação, que ela é despachada. O que é despachada mesmo, gente? Quando você fala que uma pessoa é despachada, pra frente, né? Resolvida. Ela pega e faz as coisas, é uma pessoa ativa. Quando a gente fala que uma pessoa é ativa, é que ela toma a iniciativa de fazer as coisas. Então é uma pessoa desembaraçada, uma pessoa pra frente, né? Tá vendo quantas características ele dá aí para a avó dele? Então a gente percebe que existem características que são físicas e características que são do jeito de ser ou do sentimento de cada um naquele momento, né? Essas características que a gente dá para as coisas é o que a gente chama de adjetivo. Então, quando a pessoa estava com medo, se o lugar estava legal, se não estava, todas essas palavras que deixam a nossa imaginação colorir o lugar, pintar o lugar, porque eu posso falar para você assim, a nossa sala de aula é... Agora eu vou dizer as características dela. Para começar, quando a gente fala em sala de aula, você vai imaginar um retângulo, carteiras, quadro e uma mesa de professora. Toda sala de aula tem isso. Acabou. Agora, se eu falo para você assim, a nossa sala de aula é clara, as paredes são rosa, as carteiras cinza, as cadeiras vermelhas, temos cortinas na sala, a nossa porta é marrom, o nosso quadro é verde e não preto. Tudo isso são características da nossa sala de aula. Então, a forma com que a gente consegue imaginar os espaços, as pessoas, tudo do modo geral, depende das características que a gente fala sobre eles, né? Sobre essas coisas. E as palavras que dão características são as chamadas adjetivos. Vamos ver um pouco junto? Adjetivos são grupos de palavras que dão qualidades, características aos nomes, ou seja, dão características aos substantivos. Substantivos não é o grupo de palavras que dá nome às coisas, aos lugares? Vamos pensar num objeto.
numa casa. A palavra casa é um substantivo, porque dá nome a um local, a algum lugar, um objeto. Olha essa casa. Quais adjetivos a gente pode pensar para ela? Grande, gramada, bonita, arborizada, porque ela tem árvores, né? Delicada e muitas outras coisas. As palavras que dão qualidade, características às coisas, aos objetos, aos substantivos, são chamadas adjetivos. Temos, então, duas colunas. A primeira de substantivos, que é a classe de palavras que dá nome a lugares, coisas, objetos e animais. E na segunda, os adjetivos, que dão aí qualidade, características aos substantivos, ok? Vamos ver algumas frases. Quando eu falo a casa, é uma casa só, né? Está no singular. Agora, quando eu passo para o plural, as casas, o adjetivo precisa acompanhar. As casas arejadas. Observem as frases de baixo. O relógio pontual. Os relógios pontuais. Podemos dizer, então, que o adjetivo concorda com o substantivo em quantidade, que é em número, e em gênero, se é feminino ou masculino. Agora, com as informações da aula de hoje, façam as atividades de hoje e de amanhã, ok? Atenção, leia e releia o exercício quantas vezes forem necessário para você compreender o que está sendo pedido. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo. Beijo, com Deus!